Olá, boa noite! Como vocês estão? Pessoas incríveis, sejam bem-vindas a mais uma live. Que legal, estamos iniciando hoje a Jornada dos Incríveis. É muito bom começar mais uma jornada de lives com vocês, é muito bom estar aqui, né? Já estava com saudade de lives, de estar com esse contato direto com vocês. Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bem-vinda, Tati, bem-vindo. O nosso convidado já está por aí. Boa noite, Daniel, boa noite, Tati, você é incrível também. Então, quero falar com vocês um pouco o que vai ser essa jornada dos incríveis. Por que é incrível? Porque, como eu sempre digo aqui para vocês, na média já tem muita gente, né? A gente tem que ser incrível, a gente tem que transcender, tem sempre que atingir o próximo nível, tem sempre um passo à frente para cada um de nós. E desenvolvemos essa jornada dos incríveis, que é uma jornada de lives com convidados na área de lideranças, em diversas áreas, né? Vendas, vem muita novidade por aí, vem muito convidado bacana para a gente agregar conhecimento na vida de cada um de vocês. Então, já vai clicando aí embaixo nesse aviãozinho e compartilha essa live com líderes, com liderados, com amigos, né? Todo mundo precisa de um novo mindset, precisa trocar uma ideia aqui com a gente nessa noite. Então, clica no aviãozinho, compartilha essa live e já vai me dizendo aí embaixo nos comentários, hashtag Eu Sou Incrível. Bem-vindos à Jornada dos Incríveis. Boa noite, Marília. Boa noite, Gláucia. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Muito, muito, muito bom. E nessa jornada, hoje falaremos sobre os desafios de um líder de vendas. Vamos receber aí um convidado super especial, especialista em vendas, que é o Amarildo Zanella. Boa noite, convidem muitas pessoas, convidem no mínimo 5 pessoas para estar aqui com a gente. Vamos trocar vamos bater, né? Esse papo sobre liderança, sobre a área de vendas, como influenciar, quem são esses líderes, o que devem fazer, quais são seus desafios. Vai ser muito bacana. Muito bem, já estou vendo aí gente dizendo, hashtag Eu Sou Incrível. Muito bem, Tati, quero todo mundo já comentando, hashtag Eu Sou Incrível. Muito bem, Marília. E vamos compartilhando essa live. Então, né, gente, quem é o líder? Quem são as lideranças? São os condutores do processo, né? São os condutores do sucesso. Para ter sucesso, temos que ter equipe e gestor andando juntos. E o líder, ele é o responsável por esse processo, ele conduz, ele é o comandante. Bem-vindo, Fernando, bem-vinda, Andressa. Eu sou incrível, muito bem, vendas inéditas. Então já vamos aí chamar o nosso convidado especial desta noite, que é a Amarildo Zanella, especialista em vendas, para ir estar discutindo aqui os nossos tópicos, ok? Vou ver se eu consigo aqui soltar uma música para recebê-lo. Não sei se vai dar para ouvir. Boa noite, Anderson. Vamos lá. Amarildo, pode me mandar o convite. Muito bem, bem-vinda, Denise. Bem-vindo, Amarildo. Deu para ouvir a Olá, música? Muito bem, Amarildo. boa, boa noite, tudo bom, gente? Gostei da música, viu? Gostei mesmo. Gostou? Animou? Aí, olha só, tô me ouvindo bem? Meu áudio tá legal? E aí, pessoal, muito boa pergunta. Tá dando para ouvir direitinho os nossos áudios, a nossa imagem?
Para mim tá ok seu áudio, tá ok Ah, sua imagem, ótimo. Amarildo. Não, perfeito. Também estou te ouvindo muito bem. Bom, eu gostei da música, já gostei da receptividade e gostei da energia dessa galera aí, né? Poxa, a galera já Né? mandando hashtag, isso aí tá show de bola. Todo E mundo é assim, incrível, todo mundo é incrível. somos incríveis. E assim, já vou avisando, tá, gente? Eu sou aqui do Paraná, tá bom? Então, esse sotaque meu aqui para quem é aí de cima aí do norte do país, aí vai estranhar. Tem gente aqui do Brasil inteiro, não se preocupe. É, Tem gente eu aqui de Minas imagino. Gerais, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro, então fique à vontade. Não, E para quem perfeito. não me conhece, né, algumas pessoas que podem entrar pelo seu IG, eu sou Carissa Araújo, eu sou analista comportamental, trabalho com mapeamento de perfil comportamental. E quero deixar aí um espaçozinho, primeiramente, para você já ir se apresentando e falando um pouco da sua área de atuação, quem é Amarildo e o que ele faz. Não, perfeito. Bom, meu nome é Amarildo Zanella, né? Como você já falou. Eu trabalho na área assim, fazendo gestão de equipes aí há mais de 8 anos, tá? Eu faço gestão de uma loja de eletrodomésticos e aonde tudo isso aí que você falou, assim, a gente acaba lidando com vendedores, com contratações, gerenciando uma equipe, né? Então, há 8 anos mais ou menos eu faço isso. Também já trabalhei, inclusive, na área de treinamento de vendedores, né? Então, também dou treinamento de vendas, tenho curso de vendas, tenho minha mentoria de vendas. E assim, a gente respira venda o tempo todo, né? E esse é um tema muito legal, né? Muito legal que a gente escolheu, né? Aliás, tu escolheu e eu sou muito grato por ter sido convidado, né? Por você, para a gente falar disso, porque assim, a gente sabe, a venda tá na veia, né? A venda tá na veia, mas vender é uma coisa, só que para a gente vender, a gente Tá cortando um trabalha. pouquinho o áudio só. Tá cortando? Puxa vida. E aí, melhorou? Tá melhor? Tá cortando um pouquinho para mim, não sei se cortou para o pessoal, Ele deu uma. mas eu consegui acompanhar até a É, parte que você dá treinamento de vendas. isso. E aí, assim, vender é aquilo, né? Mas tá na veia. Porém, a gente lidar com pessoas, né? Tanto com os clientes e com a nossa equipe, né? Então, eu costumo dizer assim, que nem os dedos da nossa mão são iguais. Imagina, né? As pessoas, eles tendem a ser, cada um tem um perfil diferente, né? Então, Isso. ser líder, olha, não é nada fácil, tá? Não é nada fácil, mas também não é impossível e a gente aprende a cada dia, né? E eu tenho certeza que hoje aqui vou aprender muitas coisas que vão me ajudar muito na minha carreira aí de líder, né? Isso mesmo. Só a imagem que tá um pouco ruim, o pessoal tá falando, mas o áudio tá bom. Será que, puxa vida, será que é minha conexão aqui? Porque geralmente é tão boa, né? Hoje que a gente tá fazendo uma live, a gente começa a ver o que tá pegando. Né? Mas live, né, já diz um mentor meu, É, live foi feito para dar errado. Na hora que entra, que começa a acontecer, começa vários falhinhas técnicas, mas aí, se ficar muito, muito, muito ruim, você sai e entra e eu te convido novamente. isso, pode ser. Beleza? Beleza, tranquilo. Vamos tentar fazer isso agora, Vamos. já, de início, porque aí a gente já entra com tudo. Ah, sim. Então eu saio da live e retorno. Pode ser? Isso, Então tá. isso, e Vou, retorna. vou sair aqui então. Beleza. Boa noite, Adriano. Boa noite, Edson, meu marido. Boa noite, Thaís. Boa noite, todo mundo que entrou depois. Talvez eu não tenha visto. Daiane Cristina, Fábio Almena, Carlos. Sejam muito bem-vindos à Jornada dos Incríveis. Hoje estamos com um bate-papo com a Marildo Zanella, que o arroba dele é o Vendas Inéditas. Ele é especialista em vendas e dá treinamento para equipes, para liderança de vendas. E hoje a gente vai bater esse papo e conhecer aí um pouco da história dele, conhecer um pouco aí quais são as dificuldades e no que pode acrescentar na vida aí dessas lideranças, tá certo?
Vamos lá ver se agora ficou melhor a imagem para a gente. Obrigada, Adriano. É um tema que você entende bem, né? Muito bem-vindo. Fiquem aí conosco. E Ok, agora, tá de Amarildo? boa? Deu boa agora? Deu boa, deu melhor. Então tá, qualquer coisa, eu abri até uma porta aqui para Então, ver se vamos eu não estou pedindo começar? sinal aqui. Vamos começar, manda bala. Vamos lá. Um dos tópicos que eu separei aqui para conversar com você, Amarildo, para saber aí sua opinião, como é que você enxerga isso dentro do seu trabalho, dentro das lideranças que você já treinou e das equipes, etc. e tal, é a questão da empatia versus produtividade. Ou seja, existe a cobrança, né? A cobrança de metas, a cobrança por resultados, principalmente na área de vendas, que é uma área de frente, né? Que lida diretamente com o cliente. Uhum. E, ao mesmo tempo, existe a necessidade do líder dele também se colocar no lugar do colaborador, né? De entender ali aquela frente, as suas necessidades, e daí poder ter essa troca entre empatia e a cobrança também pela produtividade do colaborador. Como é que você vê isso? Olha, Carissa, a gente olha assim, ó, como é que eu vejo isso, né? Porque hoje eu trabalho numa empresa que ela tem mais de 60 anos no mercado, né? Mas eu não vou ficar falando da empresa aqui, não. Porém, o que que acontece? Então, assim, existe um histórico. Então, quando a gente fala de metas, né, são números que são mensuráveis. Então, não vem uma meta que, assim, uma meta impossível do vendedor atingir. Não é uma meta que ela não é factível, né? Então, hoje, a gente já tem isso. A empresa, ela já faz isso, né? Ela já faz todos esses cálculos e coloca as metas no sistema. Eu, antes de ser gestor, antes de trabalhar na área de treinamento dentro dessa empresa, eu fui vendedor. Então, assim, ninguém entra lá em cima já, né? Então, eu entrei como vendedor. Então, eu experimentei, eu sei como é correr atrás de metas, às vezes chegar no último dia do mês ali, às vezes na última hora você conseguir fazer uma venda ou vender algum serviço para que componha essa meta, né? E você venha fechar sua meta. Então, assim, é uma pressão grande. Eu até falo assim, né, para os vendedores, olha, gente, se vocês não querem trabalhar com pressão, vendas não é o melhor lugar para vocês estarem, porque venda sempre vai ter essa pressão. Agora, quando a gente fala de empatia, claro que o que eu faço? Todo santo dia, dentro do meu trabalho, tem treinamento. Eu tiro, pelo menos agora infelizmente, por conta da pandemia, na minha cidade a gente tem um decreto onde a gente abre das 10, a gente pode abrir o estabelecimento comercial das 10 às 17 horas. Então, só que a gente entra às 9 horas da manhã. Então, das 9 às 10 é treinamento, treinamento. Coisa que muitos gerentes não fazem, né? Cobram, mas não fazem. Então, assim, eu costumo dizer, né? Você só pode cobrar quem sabe fazer, quem faz, né? Se você faz, aí fica mais fácil você cobrar. Então, se você vai lá e mostra, né, como é que faz e que é possível ser feito, aí os vendedores, eles até se animam mais, entende? Eles se animam em estar buscando essa meta, porque assim, você foi lá e mostrou que é possível ser feito, entendeu? Como que eles vão fazer? Então, a gente passa esse direcionamento todo dia. Na parte da manhã, a gente mostra, olha, nós estamos aqui, nós precisamos chegar nesse ponto B aqui, e para chegar lá nós precisamos fazer isso aqui, né? E aí a gente vai administrando isso durante o dia, né? Traz um engajamento maior para a equipe, né? Esse treinamento, tá junto dos vendedores, no caso, né? Dos colaboradores, todo dia. Exato, porque assim, ó, só bater em cima de meta, olha, você tem que fazer meta, é uma coisa. Aí isso acaba se tornando assim, porque eu já vi assim, ó, o que que acontece, já senti na pele isso. Vendedor desesperado, né, porque não está conseguindo fechar, e aí vem aquela pressão em cima, é pior ainda, então você acaba estragando o vendedor. Então você tem que, Isso. né, mostra para o vendedor que é possível fazer, acompanha para saber se está fazendo certo, porque assim, por exemplo, ontem a gente fez estudo de produtos. E eu descobri que eles não sabiam quase nada sobre alguns produtos que estavam lá dentro da loja. E eu falei, olha, vocês estão vendo a importância de a gente treinar? Então agora eles sabem mais sobre aquele produto. Ou seja, se você conhece mais sobre o produto que você vende, fica mais fácil de você vender.
né? Então, muitas vezes, vendas que eles estavam perdendo por não conhecer determinado produto, agora já não tem mais desculpa para perder a venda por não saber explicar um produto, né? Apresentar um produto, entende? Entendo. E você falou algo muito interessante, né? Que é essa questão dessa assistência, né? Que o gestor ele deve dar, o acompanhamento, né? Porque existe a meta traçada, é óbvio, as empresas têm suas metas, querem atingir os seus resultados, querem atingir os objetivos, e além de dar a meta ao vendedor, ter esse acompanhamento, né? Porque torna o líder o quê? Mais humano, né? Como ele é, né? Sim. Quebra alguns protocolos, no sentido de que, às vezes, o líder, o colaborador, ele não tem aquela assistência, aquele acesso direto ao líder, né? Então, esse acompanhamento direto que ele faz, que você tocou no assunto, é muito importante. E, assim, ele precisa também, né, como líder, né, Amarildo, ter essa visão holística do todo, né? Como você falou, eu já fui o vendedor, eu sei o que é o atendimento, eu sei o que é a pressão. Quando o líder ele tem essa visão de um todo, ele consegue agregar mais, né, aos Sim. resultados e às atitudes do colaborador. Exato, quando eu percebo assim, o vendedor ele não está indo bem, ele está com alguma dificuldade, então é hora da gente sentar, né? Eu faço uma coisa que a gente chama de POMA, P-O-M-A, POMA. Já viu falar no POMA? Não, explica aí pra gente. É assim, ó, o POMA, gente, você pesquisa, tá? Você senta com o teu colaborador, você pesquisa ele para entender qual é o problema, o que está acontecendo, tá? Primeira coisa, pesquisa. Aí depois que você pesquisou, você vai entender o porquê que ele está tendo aquele problema. Aí é hora de você dar o direcionamento, é hora de você orientar. Aí vem o O do POMA, de orientar, tá? O M, né, do POMA é a parte que você mostra para ele como é que faz. E o A é de acompanhamento. Então eu costumo fazer isso, sabe? Esse é o feedback que eu gosto de dar. É o POMA, é o melhor feedback que existe, tá? Onde você pesquisa para entender o problema do teu vendedor, né? A mesma pesquisa que a gente faz com o cliente para entender a dor dele, a necessidade dele, a gente também pode fazer isso com o nosso colaborador, né, com aquele vendedor, para saber qual que é a dificuldade dele. Muitas vezes eles não se abrem, muitas vezes não falam, né? Tá, tem vergonha de alguma coisa, e quando você passa essa confiança, Abre principalmente a porta, né? exato, principalmente quando você mostra para ele como é que ele vai fazer, que é possível, aí ele passa a acreditar, puxa, ele fez, eu também posso, sabe? A gente dá essa força, assim, né? Porque só cobrança, eu também sou cobrado, então é uma cascata, né? Vem lá do diretor, que passa para o supervisor e que bate no gerente, né? Bate no gestor. E, Isso. consecutivamente, sucessivamente, vai bater no vendedor também, né? Então, eu costumo dizer para eles assim, olha, gente, eu não tô passando para vocês 20% das porradas que eu levo. Então me ajudem. É uma via de mão dupla, né, Amarildo, né? Dar e receber também, né? Quando o líder ele consegue passar isso também, né, para o seu vendedor, para o seu gestor, para o seu colaborador, que ele também vai ganhar com o processo, né? Então torna isso, aumenta mais ainda o engajamento dele, né? E assim, ó, Exato. o pessoal está comentando aí, adorei, feedback Poma, Oh, show de bola, vamos lá, gente, aplica o pomo. né? Aplica o POMA. Alexandre, muito bom. Anderson comentou, quando você conhece bem o produto, é mais fácil é de vender as objeções do cliente, isso mesmo. É que só cobrar, né, assim, é muito fácil, né? Você tem um cargo de gestor, aquele vendedor que você contratou, obviamente ele acaba respeitando porque você é o gerente da loja. Aí eu poderia cobrar de uma maneira desumana, cobrar de uma maneira mais ríspida, mais rígida, até porque às vezes eu trabalho isso em mim também, isso aí você vai me ajudar, viu, Carissa? Porque assim, eu costumo ser um cara assim se a gente for fazer o meu disque lá, eu sou aquele gestor que eu me preocupo muito com o que eu vou falar e como eu vou falar para eles, entende? Porque a impressão que eu tenho, assim, que, pô, se eu falar assim, vou magoar aquela pessoa, ou eu fico me preocupando, sabe? Eu sou aquele cara que se preocupa com o que fala. E às vezes, né, por conta da pressão, do estresse, às vezes você acaba não sendo mal educado, mas você acaba falando, às vezes assim, outros gerentes eu vejo que eles nem ligam para isso, sabe? Por conta do perfil, né? Mas o meu perfil é daquele cara assim, olha, deixa eu pensar bem como eu vou falar, jamais chamo a atenção de ninguém, né? Sempre
Para elogiar, a gente elogia em público, né? Para chamar atenção, a gente chama no canto. Isso é muito importante, Né? né? Então, É a muito gente sempre importante. procura. E o seu método, né, o POMA, quando você falou, mostrar como faz, né? Isso é muito importante para que a liderança entenda que não só é delargar, né? Delegar não é delargar, tem que mostrar, tem que Aham, treinar e acompanhar, né? E aí? exato. Aí, acredito que ficou bem claro aqui para o pessoal sobre esse tópico. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar na caixinha de perguntas ou aí no comentário, que a gente vai lendo aqui. Vamos passar para o próximo ponto que eu separei, Amarildo. Pode É, ser. quais são os desafios diante, né, do cenário atual, diante dos demais cenários que a gente já enfrenta mesmo, como você mesmo falou, é uma linha de frente que é muito cobrada, né, muitas metas. E assim, como conquistar o time? Como você acredita que um líder deve trabalhar para ter, assim, esse trazer para si, né? Trazer para o seu time e conquistar a confiança da equipe? Como é que você vê isso dentro da área de vendas? Olha, eu vejo assim, a gente precisa, o gerente, né, o gestor, o líder, né, a gente falando aqui, eu tenho mania de falar gestor, né, mas é o líder. O líder para trazer a equipe com ele, assim, ele precisa mostrar que a equipe, que você é um porto seguro, que eles podem contar com você. Então, mas não é ser o gerente bonzinho, que aceita tudo, tá tudo beleza, tá tudo tranquilo, não. Eu acho assim, até que se fosse feita uma entrevista com a minha equipe, talvez eu me surpreenderia com o que eu ia ouvir. Mas assim, para a gente ganhar a equipe, ó, vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui, tá? Uma vendedora, ela estava tendo muita dificuldade, até por conta desse cenário de pandemia e tudo mais, onde as pessoas elas acabam, né, estando mais em casa e não estão saindo muito, né? Até para evitar a questão dessa pandemia que a gente está vivendo. E aí elas acabam pesquisando muito no preço de site. E aí a vendedora, Amarildo, puxa vida, perdi mais uma venda para o site, porque o site da nossa própria empresa, o preço é diferente do preço que a gente vende em loja física. E a gente acaba concorrendo com o próprio site. Então, o que acontece? Eu falei assim, bom, vamos lá, vamos utilizar das técnicas, vem cá, deixa eu ouvir, falei, deixa eu ouvir os áudios que você está mandando para o seu cliente. E ela o tempo todo falando do produto. Eu falei assim, desce desse trenzinho aí e vamos embarcar em outro. A partir de agora você não vai mais apresentar produto para o cliente que reclamar do preço do site. O que você vai fazer? Você vai falar do seu atendimento. Você vai parar de vender o produto para o cliente, você vai vender o seu atendimento. Porque preço por preço, é aquilo que eu falo assim, quem vem por preço vai. Então você tem que ter o teu diferencial. Ele já falou que está mais barato lá. Você tem que convencer ele por que ele tem que comprar com você. Então agora é a hora de você vender o seu atendimento. Quais são as vantagens? Quais são os benefícios de você desse cliente ser atendido por você aqui na loja e não comprar lá pelo site? E aí ela estava com 2 ou 3 clientes assim. Dos 3 ela conseguiu reverter 2. Então, por que eu falo assim? Quando ela mudou o discurso dela e começou a vender o atendimento dela, nesse momento ela aprendeu e ela entendeu, ela conseguiu trazer o cliente para ela. Então, nesse momento, você acaba ganhando confiança da tua equipe, entendeu? Nesse momento, você mostra, poxa vida, eu estava tendo uma baita na dificuldade, meu gestor veio e me ajudou, me orientou, e eu apliquei e, de fato, funcionou, né? Então, eu acho assim, sempre é o direcionamento, o treinamento, você mostrar que está preocupado com a meta, você, todo santo dia, a gente olhar a meta juntos, né, para ver, olha, você precisa vender tanto por dia para você fechar sua meta, e é fazendo isso que a gente conquista a equipe, né? Não dá para agradar todo mundo, mas é o que eu faço, tá? Ah, claro, é verdade. A Thaís, ela comentou aqui, sensacional, pessoas se relacionam com pessoas, né? E eu que trabalho assim com perfil comportamental, né? Cada pessoa realmente, como você falou, nem os dedos da nossa mão são iguais. Cada pessoa tem um comportamento diferente, né? Mas quando o gestor ele sabe dessa linguagem, né? Ele sabe andar pela linguagem dos seus colaboradores e os colaboradores, os vendedores sabem lidar com essa linguagem dos diferentes linguagens dos clientes, né? Tudo flui bem melhor.
que é uma questão comportamental mesmo, essa questão de saber conversar. E essa parte aí que você falou, que é esse acompanhamento, esse dia a dia, uma orientação bem dada, que traz um efeito, e isso realmente engaja realmente e traz a pessoa para o seu time, né? Faz o colaborador valorizar a empresa, valorizar o treinamento e valorizar o líder, né? E é aquela parceria que eu falei lá no início, né? É equipe e gestor que faz a diferença, né? Que faz a empresa chegar no sucesso. E algumas atitudes que eu vejo, que é o que acontece. Eu dou devolutiva de análise de perfil comportamental, principalmente para pessoas que estão com conflitos, né? Com lideranças, que se sentem desmotivados no ambiente de trabalho. E o que acontece? Às vezes são as atitudes do líder, do gestor, que está tão focado no seu próprio resultado, na sua tarefa, ou simplesmente na meta, e acaba que ele promete muita coisa, não sei, depois você me diz se faz sentido aí, tá certo? Claro, claro. Então, existem essas atitudes que desmotivam, né, os colaboradores. Uma delas é fazer falsas promessas, né, às vezes atrasam premiações, como eu disse antes, fazem umas promessas absurdas e depois não conseguem cumprir, né? Existe aquela questão de ter sempre o seu preferido, entre aspas, né? Você, como líder, às vezes acaba que protege mais uma pessoa ou outra da equipe. E assim, eu vejo que isso traz muito conflito para a vida do colaborador. E às vezes tem que ter esse olhar do líder, né, para si, para suas atitudes também. Você concorda, Marildo? Sim, o que acontece? Já tive, bom, 8 anos, né? Meu Deus do céu, foram muitas contratações, até acho que a gente vai falar sobre isso também. Então, tiveram pessoas que passaram pela minha gestão que de fato não deu certo, não deu certo mesmo. Por quê? Porque assim, o que acontece? Eu acho assim, os vendedores eles acabam conquistando créditos com o gestor, né? Então eu nunca deixei esse negócio assim, vendedor preferido. Isso aí com certeza, por exemplo, vai, tipo assim, uma hora vai atrapalhar, né? Então assim, não tem vendedor preferido. Claro que, por exemplo, numa equipe de vendas, sempre vai ter um vendedor ou outro que vai se destacar mais, né? O dia que Sim, eu sim. conseguir colocar lá uma equipe inteira que performa, aí eu vou ter que vender essa fórmula aí, porque eu vou ficar rico. Não tem como, né? Até por conta do tempo, mais conhecimento, às vezes o vendedor já tem uma carteira maior, ele acaba por vender mais, né? Eu mesmo, amanhã, eu vou ter que pagar um café da manhã, né, para minha equipe lá, por quê? Porque fecharam meta e tudo mais, já estavam me Olha cobrando, aí, tá vendo? tá? Mas assim, Agora imagina a desmotivação se você não cumpre aí, né? pois Com o é. café da manhã. E veja só, Olha aí, Marília comentou. Já passei muito por isso, promessas nunca cumpridas. não, mas é No ambiente complicado, né? corporativo a gente vê muito isso, infelizmente, né? Eu digo assim, é questão E que assim, bom que você é um exemplo, né? Ó, tem alguém comentando aqui. A Marilda é um exemplo de gerente top. olha só, olha só. Obrigado. O que acontece, né? A empresa em si, eu bato no peito isso aqui, a empresa ela cumpre muito certinho com tudo que está no contrato, com o vendedor e tudo mais, né? Esse café é coisa assim minha entre eu, a Marildo e os vendedores, né? É coisa que a gente conversa entre a gente ali e eu faço uns desafios para eles. Até porque assim, o que acontece? A gente tem assim, eu já vi no meu concorrente, eu não vou falar meu concorrente, quem é, tá, gente? Mas o meu concorrente eu vejo assim, que eles colocam 20 vendedores, coloca aquele número absurdo de vendedor, aí divide muito a meta, e aí o que acontece? A grande parte não fecha a meta, mas a loja em si fecha a meta, entende? Porque tem muitos vendedores e acabam por fecha a meta da loja, mas os vendedores acabam não fechando as metas deles. E aí não fechou meta, vai pegar salário, vai pegar o piso, não vai pegar um salário comissionado de verdade, né? Então, assim, a gente trabalha com. Eu tento deixar o quadro enxuto, né, com menos vendedores para que eles performem e façam maiores salários e tudo mais, né?
Então, é assim que funciona lá na empresa. Assim. Por exemplo, se o meu quadro tivesse hoje para 4 vendedores, a minha loja é uma loja pequena, não é muito grande. Então, eu tenho 3 vendedores na equipe, 3 vendedores diretos ali. Então, se abrisse uma quarta vaga para colocar o quarto vendedor, eu ia bater o pé, porque não teria por que ter, ia dividir muito a venda, né? E aí eu vejo vendedores fazendo um salário maior que o meu, entende? Então, por quê? Porque vão lá, fecham não só os 100% de meta, mas 160% das metas. E assim, por que um gerente muitas vezes ele propõe algumas negociações, algumas premiações para motivar esse pessoal? Porque o vendedor, para você ter ideia, Larissa, ele tem 3 metas para cumprir. O gerente tem 13. Então, se eu quiser fazer um salário diferente, se eu quiser fazer isso, a coisa acontecer, eu preciso fechar tudo isso, entendeu? Então, eu dependo de pessoas, eu dependo da equipe. Isso. E assim, como eu gosto de dizer assim, eu já passei por muitas dificuldades, assim, sendo gestor, de não fechar a meta. Mas quando eu acertei, né, consegui acertar consegui acertar a equipe, aí o resultado veio. E eu achava, assim, muitas vezes eu cheguei a pensar, como gestor, pensar, meu Deus, será que pô, nunca vou fechar esse negócio, nunca vou atingir os números que eu quero atingir nessa região e tal, mas foi acertar a equipe e assim ficou provado. As pessoas é que fazem o resultado acontecer. Então o resultado não Com é... certeza. Pode ser o pior ponto, pode ser o meu ponto não é o melhor da cidade, é um ponto ruim. Mas as condições são as mesmas de venda, os vendedores só precisam performar, só fazer o trabalhinho que vai dar certo. Né? Você falou algo muito interessante, né? A empresa ela é composta por pessoas, né? O resultado depende delas. E falou outra coisa muito interessante que eu anotei aqui, inclusive, é que o próprio líder ele também tem as suas metas, né? Então, assim, às vezes o colaborador precisa também ter essa sensibilidade, não só da parte do líder para o colaborador, mas do colaborador também para o líder, né? Porque da mesma forma que ele está cobrando metas, alguém está cobrando dele, como você disse, metas inclusive maiores, né? Porque ele é o comandante, ele é o condutor, né? De todo esse processo. Então é muito importante você ter falado isso, porque as pessoas precisam também olhar os dois lados da moeda, né? E tem Sim. uma pergunta aqui para você, não sei se você viu, da Marília Leitão. Tô vendo Como aqui. você se sente quando um vendedor seu ganha mais que você? Ô Marília, que pergunta, hein? Olha, parabéns aí pela pergunta. Gente, essa é muito fácil de responder, viu, Marília? Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz quando um vendedor ganha mais do que eu. Por quê? Tudo que um gerente quer é os seus vendedores felizes, ganhando dinheiro, vendendo muito bem. Porque se os vendedores eles estão ganhando dinheiro, eles estão satisfeitos aonde eles estão. Então não vão se vender, não vão querer ir para o concorrente por causa de R$ 500, R$ 300 a mais que ofereceram para eles. Né? E aí e outra coisa, quando um vendedor ganha mais do que o gerente, ele serve de exemplo para o restante da equipe que não está performando. Fala, poxa, a gente Isso, pensa, todos os vendedores, eles estão dentro da mesma loja, eles podem vender todos os mesmos produtos, as condições são as mesmas, o ponto é o mesmo, né? Isso aí daria uma outra live, né? Por que existem vendedores que performam tão bem e outros não, né? Então, mas é isso, tá? Te respondendo, eu fico muito feliz e eu quero que todos os meus vendedores ganhem muito mais do que eu. Eu vou ficar bem feliz. e eu acho que no final a gente vai descobrir porque alguns performam mais do que outros, mas não vamos adiantar aqui ainda a live. Eu Uhum. quero falar com você ainda sobre justamente essa questão aí. É, você falou, né? Tem mês que vendedor ganha mais do que eu. Então, assim, imagina, se você consegue notar, assim, se existe essa pontuação, imagina a competitividade entre eles, né? Você lidera uma equipe de 3 pessoas, se você falou, né? 3 vendedores. São 3 Então, vendedores e 3 administrativos. Ao todo dão 8 pessoas na filial. pronto, ótimo. Mas aí, ao meu ver, a competitividade é maior na linha de frente, né? Na questão de vendas. Como é que você administra? Como é que você consegue manter assim um equilíbrio, uma ordem, né? Em meio a um setor tão competitivo, uma frente tão competitiva?
Bom, é assim, na verdade a gente tenta, eu não sei se você vai concordar agora com o que eu vou falar, agora talvez eu seja, vou ser polêmico agora, hein? Mas eu tento, inclusive, Vamos embora. quando não há competitividade, eu tento fazer brotar uma competitividade entre eles. Porque o que acontece? A gente, por exemplo, olha só, o efeito cascata, vamos lá. No grupo dos gerentes, de hora em hora, o supervisor manda o ranking das lojas. Então, tem loja que está lá em cima vendendo tanto, outras lojas estão lá embaixo. E aquilo assim, o que acontece? Quem está bem, parabéns, o cara fica feliz de ver o relatório. Quem está mal, olha para cima e fala assim, puxa vida, os caras estão vendendo bastante e o que eu preciso me mexer? E isso faz com que aguce aquela vontade no gerente de ir para cima e fazer resultado, né? Então, o que acontece? Aonde eu trabalho hoje com a minha equipe, existe a parte da manhã é sempre mais fraca, assim. E tem outras regiões que é mais forte. Então, assim, poxa, de manhã eu não gosto nem de olhar o relatório porque a gente tá lá embaixo. Só que aí quando começa a chegar a parte depois do almoço ali e tal, as coisas começam a acontecer. E aí começa a rolar a venda, né? E aí o que eu faço? Esse mesmo ranking eu começo a fazer com os vendedores. E aí eu mando no nosso grupo lá, ó pessoal, quem está liderando fulano aqui, o segundo lugar e o terceiro lugar. Né? Então quem está bem, faz gordura. Quem está mal, acelera, né? Me chama, se precisar de mim, e a gente vai para cima nas negociações. E assim vai. Então, por exemplo, quem tá ruim não gosta, né? E às vezes a pessoa nem olha, mas eu mando lá no grupo que é para dar aquela cutucada mesmo, porque assim, vendedor bonzinho não vende, e gerente bonzinho com os demais também não tá certo. Então é isso que eu faço. Errado não tá. É aquela competição sadia, né? Necessária Sim, para as organizações e para que não se perca o foco do resultado, né? Uma vez me falaram, eu aprendi com isso, que um gestor, principalmente um líder, ele tem que sempre estar agindo com a razão, né? E não com a emoção. ok. Na hora que ele somente age pela emoção, ele acaba que ele perde a credibilidade. E Sim, sim. assim, essa atitude sua é agir pela razão. Existe um nível de competitividade que é necessária, senão as pessoas se conformam e se estabilizam com os mesmos resultados e não se tornam incríveis. Para serem incríveis, tem que estar acima da média, né? Para ser uma pessoa incrível, tem que estar fazendo algo diferente e se desenvolvendo. Então, assim, muito bom. Mas aí, existe algum exagero no meio? Existe, assim, em algum momento, algo que você tenha que contornar para que essa competitividade ela continue sendo sadia? Assim, o que acontece? Já tive equipes, né? Eu estou há 4 anos nessa filial, então já tive várias equipes ali, várias pessoas que passaram por essa filial, né? Então teve vendedores que aconteceu do vendedor não gostar, assim, dele se sentir mal com aquilo. Mas assim, tipo, você vê que a pessoa não gosta, mas ela não gosta quando ela está lá embaixo, mas quando ela está vendendo, faz questão de colocar, né? Aí faz questão de pintar o nome lá em cima que está vendendo. Então, assim, aí é a questão do perfil. Mas hoje, graças a Deus, assim, a equipe, ninguém fica assim, tirando sarro, tirando sarrinho, provocando, nada disso, sabe? O pessoal encara, eu vejo que eles encaram de uma maneira muito profissional. Puxa vida, eu preciso fazer acontecer. E aí também quando eu vejo que um vendedor ele tá zerado de venda, ainda não vendeu nada ainda, o que está acontecendo, eu chego junto, né? E aí, o que está acontecendo? Como é que tá? Tem algum cliente aí pra gente fechar? Tem alguma negociação aí engatilhado, né? Eu falo, tem alguma coisa aí pra gente conversar? Ah, tá, tem cliente para vir daqui a pouco, tal, tal, tal. Daí eu já anoto, já fico ali. Bom, se tem um cliente, daqui a pouco esse cliente tem que aparecer. Se não aparece, eu já chego junto. E aí, como é que tá? Como é que seria o cliente? Vai vir, não vai, né? Então é aquela coisa assim, tipo, tem que acompanhar de perto, tem que acompanhar de perto, mas não teve nenhum episódio assim de alguém se sentir ofendido, uma coisa humilhante, assim, de dizer assim, poxa, ó, tu não vende nada, nada disso. A gente é bem profissional, até porque a gente quer o resultado, né? A gente precisa atingir o Muito bom, resultado, né? muito Assim, não, bom. não tô me Essa fazendo, que tá, sinergia, né? eu não tô me fazendo aqui na tua frente, não, viu, cara? Assim,
Será que é isso mesmo? Será que ele não dá umas nos dedos do vendedor? Às vezes a gente precisa sim ser um pouco mais enérgico. Por quê? Às vezes o vendedor ele está zerado porque ele está perdendo tempo com outras coisas e aí é hora da gente chamar a atenção. Agora, se o vendedor, poxa, Claro. você vê que o cara está ligando, ele está fazendo as postagens de venda, está postando as promoções, ele está entrando em contato com o cliente, está fazendo o CRM dele, você vê que a pessoa está buscando resultado, mas não está tendo, é questão de tempo para ela conseguir, né? É questão de tempo. Teve um vendedor aqui, eu acho que ele está até online aqui, esse rapaz, o Michel. Ele estava fazendo muitas postagens, mas não estava dando retorno. E até tinha um rapaz, um trainee na nossa loja, que inclusive foi meu vendedor, a gente promoveu ele, hoje ele está se formando gerente também, né? E ele sentou junto, falei, cara, senta com esse rapaz aqui que ele sabe tudo de postagens, o que escrever. Ele só mudou o texto dele ali, as postagens deles começaram a dar resultado. Então, a gente acerta dessa forma, entendeu, Carissa? Muito bom. Isso é isso que torna a sinergia realmente um hábito, né? É você aproveitar aí, como você falou, que um era bom nos textos e o outro tinha certa dificuldade, né? E causar assim que essas diferenças elas se tornem atrativas, né? Que se tornem assim um ponto para a produtividade de cada um deles, né? Cada um aproveitando, né? Os pontos fortes de cada um e se ajudando. E essa troca mútua, esses componentes diferentes que fazem uma equipe vencedora, né? E tudo isso tem que passar sempre pelo olhar, pelo crivo da liderança, né? Muito, muito bem pontuado, como você falou. Aí me fala uma coisa. O ambiente, né, ele precisa estar harmonioso, como você falou, que ainda bem, né, graças a Deus que existe essa harmonia lá no ambiente de trabalho, mas nem todos os lugares são assim, né? Eu acho que Sim. você, pela sua experiência, não só onde você trabalha, mas quem você conhece, outras lideranças, às vezes o ambiente ele não está propício para uma harmonia, né? Então o líder ele precisa estar atento a isso, né? E tomar até inclusive o seu exemplo de como harmonizar melhor o ambiente para que isso não torne uma desordem, né? E existe também a questão do reconhecimento, inclusive financeiro, né? Porque assim, existem empresas que não têm o mesmo reconhecimento, as mesmas metas e os mesmos percentuais, inclusive de comissão, por exemplo, para os vendedores. E isso traz uma desarmonia, né? Isso faz com que Sim. a competitividade ela não seja mais tão equilibrada. Aí me fala, como é que você vê isso? Você já presenciou isso também? Como é que foi administrado? Não, o que acontece? Hoje, por exemplo, na empresa em que eu trabalho, os percentuais de comissionamento são totalmente assim, são iguais, assim, né? Ninguém não é um vendedor porque ele é mais antigo, ele não existe diferenciação de comissionamento, não existe isso, sabe? Eu acredito assim, até que se Uhum. existisse isso, seria bem complicado, porque imagina, um vendedor novo que vem e vende um serviço que o vendedor antigo vendeu e ele tem e o antigo tem um percentual a mais do que ele, isso aí com certeza desmotivaria muito. Então os percentuais são iguais. Então o que acontece? O que ocorre é assim, você precisa fechar o seu 100% da meta. Mas como é que funciona lá? Se você fizer 110%, os percentuais de ganho eles aumentam. Ah, você fez 120%, aumenta mais um pouquinho, 150%. Né? Eu tenho uma vendedora que ela não foca em 100%, ela já entra um mês focada no 160% da meta dela, que é o que paga os maiores percentuais. Né? Então isso faz toda a diferença. Então eu concordo com você que se tivesse essa desigualdade nos percentuais de comissionamento, imagina você fazer o mesmo trabalho que o outro faz e você não ter um comissionamento igual dele, é injusto, né? E aí desanima, né? Desanima mesmo. Mas lá não, lá a gente tem assim, uma coisa bem definida mesmo, a empresa define bem isso, e quem faz acontecer acaba ganhando mais mesmo, né? Então, a gente está sempre incentivando, inclusive, às vezes eu fico relembrando eles, olha aqui essa tabelinha, ó, vamos ver aqui a tabela de comissionamento. Gente, olha, vamos ver, às vezes a gente precisa focar mais em um serviço, né?
Por exemplo, um serviço que é vendido lá, é uma loja de eletrodoméstico, então tem consórcio também, é vendido consórcio. Consórcio hoje dá uma comissão muito boa e além de comissionamento muito bom, as campanhas de premiações são fantásticas, né? Então, eu posso dizer para você, assim, nos últimos meses tiveram vendedores em outras regiões dessa mesma rede que eu trabalho, ganhando 10 mil reais, 12 mil reais. Poxa, para ganhar 10 mil reais, 12 mil reais, por fazer um diferencial, né? Se dedicaram, fizeram um diferencial. E isso eu falo só em um serviço. Então as premiações são muito boas, assim. Então é por isso que eu falo, tem vendedor que ganha muito mais que o gerente brincando, mas ele só precisa se dedicar. Então, não posso te falar da minha experiência de que eu já tive isso de comissionamentos desiguais, Sim. não, tá? Então sempre foi muito bem certinho, assim, bem explicadinho para eles, assim. A importância de deixar isso claro, né? Como você falou, em mapas estratégicos, em gráficos que mostram, né? Sim. Os percentuais que eles vão atingir, se atingirem tal meta, isso é muito importante, né? Para que líderes que estejam aqui, que vão assistir ainda a reprise dessa live, né? Como é importante você ter a habilidade, né? De comandar, de organizar, de dar a meta e organizar também as estratégias, né? Para que cada um se motive, né? Isso. Porque existe assim, instiga, né, o liderado a querer fazer melhor, como você falou, né, esse sistema, e que tudo isso fique claro, né, que todas essas informações sejam realmente claras para cada vendedor, né, para ninguém ter surpresas. Agradáveis seria ótimo, mas às vezes desagradáveis, né? Assim, inclusive isso fica, né, para outros líderes aí, enfim, se for o caso de implantar isso na empresa de vocês, isso fica tudo num sistema. Então, os vendedores, eles têm, além de, quando eles são contratados, eles assinam um contrato e eles ficam com a via do contrato onde explica todos esses comissionamentos. Mas se eles quiserem consultar isso também no sistema, eles vão consultar também. Algo que eu bato muito em cima deles lá é a questão de indicadores, né? Isso é uma bandeira que eu levanto dentro do meu curso lá das 4 gestões. Deixa eu fazer um merchan aqui, Carissa. À vontade. E, assim, o que eu bato em cima é da gestão dos números, né? Gestão de indicadores. Até o Michel, que está aí online, aí, ele é meu vendedor. Ele pediu para eu mandar um salve para ele, tá? Um abraço, meu querido. E assim, uma das primeiras coisas que eu ensinei para ele é ele olhar todo santo dia os indicadores dele. Então, quando ele começa a acompanhar os seus indicadores, ele também começa a saber onde ele precisa melhorar, o que ele tem que fazer. E aí, melhorando indicadores, melhora a venda e melhora o comissionamento, com certeza. Muito bom essa transparência, né? Essa Sim. transparência da empresa, do líder também com o liderado, quanto é importante, né? Para atingir os resultados. Aí agora, já falamos muito de competências técnicas, de habilidades, e eu quero entrar num assunto que é bem minha praia, né? Principalmente nessa área aí de lideranças e gestão de pessoas. É, como você acredita, como você vê a contratação hoje, né, de colaboradores para a área de vendas? Lembrando que é uma linha de frente, competitiva, ágil, né? Mas antes disso, Amarildo, antes que eu esqueça uma pergunta que eu fiquei aqui na mente para fazer para você, antes da gente entrar nessa área de contratação. Eu quero conversar com você como contratar o colaborador certo para a área de vendas. Mas aí você me falou o seguinte, você administra lá a equipe de vendas, mas também existe o pessoal do administrativo, o pessoal da burocracia, não é isso? Então, Sim. existe também essa harmonia, porque assim, quando um gestor é um gestor de vendas, é um líder de vendas, mas também tem que ter essa habilidade para lidar com o administrativo, com a burocracia, existe muitas vezes um impasse, né? Existe muitas vezes aí uma dificuldade, porque as pessoas têm o perfil diferente, o próprio trabalho exige, né? Um perfil diferente. E como é que você vê assim? Quais são os desafios que você enfrenta para que esse pessoal do administrativo também fique motivado, também se sinta pertencente ao grupo, uma vez que tem que se dar tanta atenção também às metas, né? E acaba que fica-se mais junto de quem está na linha de frente.
Tá querendo dificultar para mim, né? Mas vamos lá. É brincadeira, não, imagina. Isso aí eu já tenho as respostas todas para você sobre isso daí. Olha só, como é que funciona? Então, Oh. a gente tem, assim, como você falou, a linha de Boa frente, né? noite, Elson. A linha de frente, que são os vendedores, e a gente tem o pessoal do administrativo, que são as meninas do Uhum. caixa, a gente tem o crediário, né? E assim, então, o pessoal do crediário ganha variável, então eles também têm metas. Aí, por exemplo, as meninas do caixa, elas já não têm metas, né? Elas têm o salário fixo delas que não vai variar. Mas olha só que legal, né? A empresa, ela permite que mesmo quem não tem salário variável também venda alguns serviços, tá? Ah, que Então, legal. então o que que acontece? Eu mostrei para elas, assim, olha, vocês podem vender isso, isso e isso, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, tá? Mas vocês podem vender isso, isso, isso e isso também, você sabia disso? Ah, não sabia. Pois é, tu pode fazer. O que que você vai fazer? Para a gente começar, né, tu não é vendedor e tal, então, mas vai que a gente desencana um vendedor aí dentro de você, né? É assim, traz o cliente e me chama, tá? Traz o cliente e me chama, eu pego e faço a venda na sua matrícula, no seu prontuário, a gente chama, né? E aí pronto, vai ganhar comissão como se você mesmo tivesse vendido, não tem problema. E você pode me acompanhar caso você queira aprender também como é que faz. E aí isso aí dá uma motivada. Como é que a gente unifica essas duas equipes, tá? Eu gosto muito de fazer dinâmicas de grupo. Inclusive, hoje pela manhã nós fizemos uma dinâmica de grupo envolvendo as duas equipes. E aí eu mesclei eles lá na dinâmica, onde todos eles tiveram que desenvolver uma atividade ali para mim e depois me dar um feedback dessa atividade, qual foi a mensagem que essa atividade passou para eles. Então, eu tento sempre manter o time unido, assim, em cima disso. Porque, assim, eu acho que eles já estão cansados de ficar me ouvindo falar na reunião, sabe? Às vezes eu faço aquela reunião que é meio chata mesmo, que tem coisas que precisa falar, precisa lembrar, né? Já passei por... eu tive experiências assim, onde eu fiz uma reunião para cobrar um certo indicador e dizer para eles da importância da gente produzir aquele indicador naquele dia, tá? E eu ficar uma manhã inteirinha acompanhando um por um, cliente por cliente, para ver se eles estavam oferecendo aquele serviço. E eu passei uma manhã inteirinha sem ouvir eles oferecer nenhuma vez o serviço que eu tinha acabado de fazer uma reunião de quase uma hora. Aí você vê a importância de você falar. Depois eu chamei todo mundo à tarde e falei, gente, eu fiz uma reunião hoje de manhã para falar do indicador e eu anotei aqui que entraram, sei lá, acho que uns 8 ou 10 clientes na loja e ninguém ofereceu nada para esses clientes. Então, como é que a gente vai sair do zero se a gente não ofereceu? Para aqui dentro pedindo, sabe? Então então é mais ou menos. Então eu tento sempre unificar a equipe, eu tento fazer as atividades junto com eles. Tá Então, cortando um pouquinho só teu áudio. tá cortando? Ele começa a cortar quando começa, O parece Marildo. um alô, alô, alô. Estão me Oi? ouvindo? Tá me ouvindo agora? Agora ficou bem melhor. Ô, sinal, por favor, não me abandone. Olha só, gerente, o que acontece? Antigamente existia até o caixa tinha um auxiliar. O gerente ele tinha um subgerente, ele tinha um coordenador administrativo, ele tinha várias coisas. Então o gerente às vezes, né, a gente fala em gerente, ele lembra assim daquela salinha, né, com um vidro onde o gerente fica sentado lá só observando o que está acontecendo. Isso aí acabou, gente, não existe mais, tá? O auxiliar do auxiliar foi embora, o auxiliar foi embora também, e aí sobrou o quê? O gerente. Então eu tenho que me dividir em 10 ali, não gosto de delargar, mas delego algumas coisas também para as meninas me ajudarem lá, mas eu tenho que estar a par de tudo, eu tenho que estar a par do estoque, tenho que estar a par do financeiro, tenho que estar a Tá par com a mão na massa, né? de tudo ali, Literalmente. exatamente. Então eu vivo o tempo todo, né? Então eu tô no mesmo tempo que eu tô lá na frente, eu já tô ali atrás, alguém me chamando, alguma coisa. Então assim, você fica ali rodando, sabe, o dia inteiro. E se você der bobeira, você passa muito tempo no administrativo, tá? Você passa muito tempo no administrativo e acaba não indo para a venda, que é o objetivo, mas você não pode abandonar Isso. nenhum nem outro, sabe? Por isso que é importante uma equipe engajada, né? Mesmo no administrativo, mesmo na burocracia, uma equipe que se sinta pertencente, que faça acontecer a burocracia enquanto a linha de frente está, né, atingindo as metas. Então, muito bom. Adorei sua resposta. Vamos lá para
A contratação, né? Aí, Como é que você vê essa questão de avaliar o perfil comportamental, as competências comportamentais dessa equipe de vendas? Porque o que acontece? Às vezes, principalmente no momento de crise, né? Como que a gente passa, que as empresas acabam que demitem alguns colaboradores e alocam outros, né? Fazem essa permuta aí de funções e de setores. Mas a gente que trabalha com comportamento, com perfil comportamental, a gente entende que cada pessoa já tem o seu comportamento desenvolvido. Isso já está no DNA e ao longo da sua vivência, né? Então, assim, você observa essa necessidade de você avaliar antes de uma contratação o perfil comportamental, as competências comportamentais dessas pessoas. Existe essa necessidade na empresa onde você trabalha, como você atua, tem esse olhar para observar exatamente o perfil que o cargo exige antes de contratar? bom, é assim, qual que é o primeiro momento, tá? Quando a gente precisa contratar, porque é o gerente que contrata, tá? A gente só transfere as informações para o RH, né? E aí o RH, de fato, daí faz todo o trâmite, enfim, da contratação. Mas como é que funciona? Hoje eu faço uma entrevista e aí a gente tem um script definido para fazer entrevista, mas eu gosto muito de deixar eles falarem, sabe? Eu gosto de ouvir, assim. Eu falo pra caramba também, mas por eu ter essa característica, eu tento me segurar ao máximo para ouvir mais deles. Então eu explico, primeira coisa eu explico qual é a vaga, qual que é a função, né, que a gente está contratando, e aí eu sigo um script, e eu gosto muito de fazer perguntas. Então, por exemplo, o que acontece? Qual é um problema chato pra caramba que acontece dentro de loja? O vendedor tal atendeu o meu cliente e vendeu para o meu cliente. Aí esse cara já fica bravo pra caramba, e aí vem no gerente, ó, fulano de tal pegou meu cliente. Era minha venda e não sei o quê. O que você vai fazer? Eles falam bem assim para mim. O que você vai fazer? Aí assim, começa a dar esse tipo de coisa. Então, o que acontece, né, gente? Eu vejo assim, já vou responder bem na tua pergunta lá, mas se o cliente entrou dentro de loja e não perguntou pelo vendedor, foi porque o vendedor não vendeu o atendimento dele, não vendeu o nome dele, o cliente não procurou por ele. Então, isso que aconteceu, né? Então, então é isso que eu vejo. Então, assim, eu já começo a fazer perguntas assim, por exemplo, Carissa, se acontecesse uma coisa assim, uma situação dessa, como você agiria, né? Para saber como é que essa pessoa agiria. Faço perguntas do tipo, me conta uma ação que você teve que fazer, onde você já trabalhou, onde você teve que desenvolver um trabalho em equipe, tá? E como é que foi? Qual foi os resultados? Como é que foi para você fazer isso? Você conseguiu atingir o objetivo? Porque aí para ver como é que essa pessoa, de fato, se ela já passou por essas situações, ela vai te contar daquilo que aconteceu, não vai ficar inventando. Você consegue entender que ela não está inventando aquilo, que de fato ela viveu aquilo, porque ela começa a te dar detalhes. Agora, quando começa a faltar muita informação, aí você já pesca que a pessoa não passou por aquilo e ela está tentando te enrolar. Então, mas assim, a gente faz uma entrevista e depois é feita uma análise de competências lá com o RH. Mas assim, de fato, eu acho que fica muito difícil para o RH, só pela documentação e algumas informações que eu passo, entender. Quem vai entender mesmo do contratado ali sou eu. Então, confesso para você que eu já errei algumas vezes em contratação, outras eu já acertei bem, né? Tanto que já tenho contratados meus, vendedores, que com 2 anos agora já estão seguindo a carreira também de gestor, né? Mas assim, eu confesso que não é nada fácil fazer contratação. Tem que ser, nós não somos psicólogos, mas a gente precisa tentar ao máximo desenvolver essa habilidade ali para poder contratar bem, sabe? Com Então, certeza. é dessa forma que Quando, eu faço, sabe? sei, estou entendendo. O que acontece? Quando a empresa tem esse olhar para essa gestão de pessoas, existem sistemas no qual eu trabalho com que existe um mapeamento de perfil comportamental. Porque o que acontece? Né? Acho que você já ouviu muito essa frase: se contrata pela competência, né, pelo currículo, e se demite por comportamento.
Porque o que existe, às vezes, aí você falou lá atrás, lembra que eu disse, lá na frente a gente toca nesse assunto. O vendedor, ele não performa como deveria, né? Ele não tem aquela habilidade de lidar com o cliente, de lidar com os diversos tipos de comportamentos dos clientes, ele não tem uma atitude mais ativa, e isso vem do comportamento dele. Então, quando você observa isso na contratação, né, já facilita muito o caminho, né, para você como gestor, para você como líder, treinar a pessoa, né, treinar as habilidades e treinar, né, as competências técnicas daquela pessoa quando ela já tem um comportamento que se adequa mais à função, por exemplo. Então, assim, existem pessoas mais ativas, mais ágeis, existem aquelas que são bem impulsivas, que são bem comunicativas, que com certeza se dariam, não estou dizendo que outros perfis não se dariam bem, mas de repente a performance não é a mesma, por conta de perfil comportamental, né? Então, já na contratação, já diminui esse risco e já diminui esse tempo de treinamento que vai se investir, esse recurso mesmo que se investe numa contratação, e inclusive também numa demissão lá na frente, quando o colaborador, por exemplo, ele não consegue se desenvolver, né? Então, assim, quando a empresa e o líder, eles gostam, eles abraçam essa causa também de observar os comportamentos, o trabalho anda muito, né? As metas são mais alcançáveis, porque você está trabalhando, está lidando com a pessoa que tem realmente comportamentos mais adequados para aquela frente de venda, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de planilha, que gosta muito de analisar dados, que gosta muito de seguir regras, que tem o seu tempo próprio, ela dificulta mais na frente. Faz sentido para você? Ela tem uma dificuldade maior de estar conversando, de estar interagindo, de estar conseguindo persuadir o cliente. Exato. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Então tá. Deixa eu mandar um abraço pra Fran aqui, tá comentando ali, sou espelho dela, olha só, obrigado, que isso, gente, vocês são demais. mas vamos lá, olha só. Uma das coisas que eu gosto de fazer é contratar e eu gosto de promover. Mas a coisa que eu mais odeio fazer é demitir. Porque parece que eu não nasci para demitir, gente. Olha, se eu tiver que falar para 10 mil pessoas, se me bota para falar no meio de um estádio, bota lá no Maracanã, lá pode ser. Eu falo, sabe? Vai dar um friozinho na barriga, mas eu sei que eu consigo isso. Agora, para falar para uma pessoa que eu tenho que demitir ela, que ela não vai mais fazer parte da empresa, eu acho uma das coisas mais difíceis para um líder fazer, né? Mas, assim, a gente tem estudado muito, então, muitas vezes, eu tenho que parar de sentir isso, e às vezes é um favor que você está fazendo para essa pessoa, porque ela talvez não deu certo ali com você. O perfil dela, às vezes, não deu certo nessa empresa, mas ela pode se dar muito bem. Não se adequa à função, acontece, né? E pode se dar muito bem e ganhar ter uma carreira brilhante lá na frente, né? Então o que acontece? Já aconteceu, sim, de ter que demitir pessoas por não estar performando e tudo mais. Mas, assim, uma coisa que até meu supervisor, aprendi muito com ele também, né? Que ele é um paizão para mim, assim, sabe? É um mentor mesmo, cara. Ele fala assim, olha, mas se for para demitir, cara, eu só demito depois que eu tenho a consciência, tá? E a ciência de que eu tentei tudo que eu podia, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu treinei, dei todo o treinamento possível, eu atentei, eu fiz o POMA, né? Vamos fazer assim, o POMA da melhor maneira possível para esse vendedor. E se mesmo assim, né, não deu certo, então assim, antes de você demitir, faça essa análise. Você tentou de tudo? Você fez de tudo por essa pessoa? Isso. Porque às vezes é um ajuste, é uma orientação, é alguma coisa que você coloca aquela pessoa para andar. Mas já tive demissões que eu tive que fazer, assim, por exemplo, fala assim, vamos lá, vamos fazer CRM, vamos prospectar cliente. Aí chega lá, o vendedor tá fazendo tabelinha do Campeonato Brasileiro. Aí o cara tá pedindo também, né? Daí não tem. Aí esses não tem muito. Aí é uma falta de compromisso, né? Não é nem questão comportamental. Então,
o que eu quis dizer para vocês é justamente isso, que se evita esse constrangimento de futuras demissões, muitas vezes, quando se faz uma contratação certa, uma contratação assertiva do perfil do colaborador com o perfil da função, entende? Então, é muito importante que as empresas e os líderes, eles tenham justamente isso em mapas gerenciais, as competências comportamentais necessárias para aquela função, porque aí você já adequa o perfil do colaborador ao perfil da função e se evita esse constrangimento lá na frente, porque de fato, a Marília comentou aqui, é horrível mesmo demitir e destituir, né? É. Fora que você está mexendo realmente com o sentimento das outras pessoas. Mas entendo que é necessário, né? Chega um momento que se faz necessário. Existe aquilo que nós chamamos de choque de perfis comportamentais. Então, a pessoa às vezes tem toda a habilidade técnica, a competência técnica, tem habilidade para lidar com aquela função, mas existe também o choque de comportamento. Às vezes com a função, com o que a função exige, e às vezes com o próprio gestor. Então, assim, um outro ponto muito importante é que cada líder, ele conheça o seu próprio perfil comportamental, ele tem esse autoconhecimento, né, daquilo que é fácil dele lidar, para que ele também tenha pessoas com ele, engajadas na sua equipe, que acompanhem também o seu ritmo, porque aí existe choque de comportamento, falo por experiência própria, tá? Assim, já lidei com choque de perfil que era um conflito interno, sabe? Eu sou uma pessoa muito, deu para perceber, né? Muito comunicativa, é, muito impulsiva, e já tive um supervisor super centrado. Então, às vezes, tem esse choque de comportamento, sabe? Sim. Então, assim, às vezes existe o gestor que ele está na função, ele está liderando uma equipe que é necessária toda aquela força que ele tem de ser ativo, de ser ágil, sabe? Que às vezes precisa, como gestor, ele entender que existe ali um exagero que ele precisa controlar, porque às vezes o que ocorre o gestor é muito dinâmico, por exemplo, é uma pessoa que gosta de estar motivando muito a equipe, está muito ligado nas pessoas, de querer as pessoas junto. E às vezes ele esquece de estar sempre olhando os dados, de olhar as metas, sabe? Ele está tão envolvido com as pessoas que é importante, que é muito bom, mas existe o exagero, né? De acaba que ele esquece as metas, ele esquece os resultados e está naquela euforia tão grande que perde o time. Existe aquele gestor, depois você vai me dizendo se faz sentido para você, tá? Claro. Existe aquele gestor que é muito para hoje, ele é muito ágil, ele é uma potência, né? Ele lidera líderes, ele lidera pessoas e ele está focado no resultado, ele quer a meta, ele quer ações para já. E isso é muito bom na linha de frente de vendas, por exemplo, né? Como a sua. Mas existe o controle, né, do exagero. Existe aquele olhar de que às vezes se torna uma pessoa um pouco arrogante, que não olha bem para as pessoas, né, que é aquele ponto que a gente tocou lá no início, que tem que ter o equilíbrio entre a produtividade e a empatia, né, porque você está lidando com pessoas. Existem gestores muito conciliadores, né, que são pessoas muito passivas, muito tranquilas, e acontece que às vezes pode perder justamente o tempo também da tarefa, sabe? Por ser tão de longo prazo. Então é muito importante que se tenha esse autoconhecimento da sua liderança, do seu estilo de liderar, para que você tenha pessoas, né, do seu lado que tanto te completem, que é necessário, né, que você tenha esse olhar, que aquilo que falta em você, você tem naquele colaborador. E talvez numa liderança de vendas tenha muito esse lado de ser ativo e também de ser muito comunicativo. Então, assim, eu vejo que na contratação ou na adequação de função, né, quando você precisa trazer um colaborador de outro setor para o seu setor, é muito interessante olhar se ele tem as competências comportamentais para aquela função. Porque aí você pode desmotivá-lo, né? Quando ele estiver sendo muito cobrado numa frente de vendas, vamos tocar firme na sua área. Uhum. Então, assim, ele pode se sentir desmotivado por tanta cobrança,
né? Porque tem pessoas que têm o seu próprio tempo. Então, entende que é importante esse olhar para o perfil comportamental da pessoa, ao mesmo tempo que você pode realmente ter um talento ali, como você falou, e aquelas atividades que vocês fazem, aquelas dinâmicas de grupo, isso é muito bom, porque de repente ali você encontra um talento, né? Que está operando um caixa, mas de repente seria realmente um ótimo vendedor, que traria ótimos resultados. Então, assim, com esse olhar para a gestão de pessoas, para os comportamentos, você retém também talentos. Faz sentido para você? Você consegue descobrir isso dentro da sua própria equipe. Sim, sim. Inclusive, eu já fiz convite para o pessoal do administrativo para vir para as vendas. Mas aí eu ouvi assim, não, você é muito brabo, eu tenho medo de virar seu vendedor. Mas não é isso, sabe, gente? Assim, Tá vendo? que Choque de comportamento. De repente você não tá também. Quando você quer que a pessoa se adeque muito a uma função, você tem que ter esse olhar e esse entendimento qual é o perfil da pessoa, né? Porque às vezes você pode estar querendo trazer uma pessoa e ela é muito boa ali no que ela faz, mas de repente não vai ser naquela função. é. Ó, vou compartilhar algo aqui com vocês. Por exemplo, eu servi o exército durante 8 anos da minha vida. Eu fui cabo do exército. E lá, eu não sei, eu acho que assim, lá eles, não existe esse negócio de comportamento ou perfil. Lá existe sim e não. Entende? Só que é óbvio, eu nunca tentei transformar, por exemplo, porque eu saí do exército, mas eu acredito que muito do exército não saiu de mim, entende? Então, por exemplo, eu sou muito chato com questão de horário. Se eu não gosto que chegue no meio da minha reunião, porque isso atrapalha, me desconcentra. Então, assim, às vezes eu perco o foco naquilo que eu estou falando, aí já, entende? Isso já não fica legal. Então, eu gosto das coisas muito certinhas. Eu sou um cara bem para cima, gosto de motivar. Eu tenho essa coisa assim, sabe, essa doideira assim de vamos vender, vamos fazer acontecer, vamos e tal, né? Mas assim, e outra coisa, eu procuro contratar pessoas com o que eu preciso nas pessoas que eu contrato. É o seguinte, hoje fluxo de clientes dentro de lojas não é só por causa da pandemia que diminuiu, não é por causa disso. Ele vem diminuindo mesmo, sabe? Mas ainda tem muito cliente que vai sim na loja física. Só que é o seguinte, hoje, se os meus vendedores, eu estou falando lá no ponto comercial que a gente está, aonde a gente está, se a gente ficar esperando o cliente entrar dentro de loja, esse vendedor não fecha a meta. Não fecha a meta. E isso eu já deixo bem claro na entrevista. Então eu falo assim, olha, o vendedor ele precisa ter, se ele não tem, vai ter que desenvolver uma habilidade de trazer o cliente para a loja, seja através do Facebook, do WhatsApp, dos grupos, né, da região. Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que estar prospectando o tempo todo. Ele precisa prospectar. Quando entrar um cliente, eu costumo dizer para eles assim, gente, quando entra um cliente por aquela porta que ninguém chamou e ele veio por si só, esse daí é o plus, esse aí é o que vai agregar no teu trabalho. Mas a sua meta, o seu trabalho, o que você tem que fazer, ela precisa partir dos clientes que você trouxe para dentro de loja. Né? Não necessariamente, porque hoje a gente tem tecnologias, onde a gente manda um link para o cliente paga por lá e recebe em casa. Né? Você manda um boleto para o cliente, às vezes o cliente não está ali, né, presencialmente. Mas muitas vezes tem que trazer o cliente, sim. Então, se a pessoa ela não tem essa força de vontade, como é que posso dizer? Não sei a palavra agora, mas ela não tem isso dentro dela, de eu preciso prospectar e eu tenho que fazer meu tempo render, essa pessoa ela vai se frustrar. Entende? Então, assim, eu fico em cima, fico observando. Então, o que acontece? Principalmente com vendedor novo. Vendedor novo, às vezes eu falo para ele assim, ó, ou você começa a prospectar cliente, fazer a tua carteira de clientes, senão você vai ficar fazendo recepção para os clientes do vendedor tal. Por quê? Eu já vi muito isso. O vendedor não está prospectando, fica lá na porta. E aí chega um cliente e pergunta pelo outro vendedor. Por quê? Porque o outro vendedor prospectou. E aí esse cliente, aí ele vai lá e mostra o vendedor lá, fala, ó, tá fazendo recepção para o cliente dos outros. Vai prospectar? Cadê a tua prospecção? Entende?
Então, aí quando eles atendem 5, 6 clientes que perguntam pelo outro vendedor, aí eles se tocam que, de fato, eles têm que fazer Que existe prospecção. algo que precisa melhorar, né? Então, se não tiver essa proatividade de fazer prospecção, é, esperar só o cliente que vai em loja, não vai fechar a meta, não fecha a meta, É, sabe? faz todo sentido. É isso aí. Vou olhar um pouquinho aqui o comentário do pessoal. Estamos já chegando ao finzinho da nossa live. Que pena, né? Que foi tão Ah, legal, tão tá, bacana puxa o vida. bate-papo. Eu falaria mais Tati uma hora. colocou aqui. Tati colocou aqui, igualzinho meu noivo, é bem quem serviu o exército, tudo certinho. Bem conforme. João Michele colocou, motivação é tudo. Marília colocou aqui, já vi ótimos vendedores serem promovidos a gerentes e se acabarem. Existe também, né? Existe também, infelizmente. Bem-vinda, Simonete, minha tia, entrou aí. Elson Cabral, meu mentorado querido, da mentoria de carreira. Eu sou da linha conciliador, isso mesmo. Legal. Pessoal, Tati, show de bola. Fernando, tá aí na live, bem-vindo, boa noite. É isso aí, pessoal. Muitos Se eu passei insights. batido algum comentário, me perdoem. Estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Foi realmente uma live incrível, com essa pessoa incrível aí que vocês conheceram, a Marildo. Obrigado, gente. Que Muitos isso. insights, olha aí, Denise falando. E assim, eu vou deixar aí 5 minutinhos não, né? Que não é uma palestra, como diz o meu mentor. Vou deixar aí alguns minutinhos para você se despedir, Amarildo, porque valeu a pena estar aqui. E de repente aí falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Estamos encerrando para não cansar o pessoal. Ah, E perfeito. depois eu finalizo. Bom, primeiramente queria agradecer, né? Esse convite foi fantástico. Gostei muito da live, papo muito legal. E quando a gente tem pessoas presentes aí na live que ajudam a gente também, colaboram, né? Com pensamento, com insights ali, conforme a moça colocou ali, eu acho muito legal isso. Então, quando a turma tá animada, aí eu me animo mais ainda, Né? sabe? Esses dias eu fui Só rapidinho, pessoas tá? incríveis aqui nessa live. Esses dias eu dei um curso de vendas que eu cheguei em casa, depois que eu tomei um banho, eu comi alguma coisa e ainda fiquei mais uma hora pilhado por causa da energia daquele povo, sabe? Então foi muito legal. E eu falo assim, né? A energia deles é oxigênio pra gente, né? Perguntas, quando fazem perguntas, então eu falo assim, ó, gente, quer ver eu respirando? Me façam perguntas, porque perguntas são o meu oxigênio. E Instiga, né? instiga. Então, assim, o que eu faço hoje, né? Além de ser gestor, né? Então, assim, a gente está seguindo nessa carreira aí do digital. Então, a gente tá, eu já tenho a minha mentoria, né? Eu já tenho a minha mentoria, onde eu já apliquei, já validei esse método com lojas, eu gosto muito de trabalhar, assim, com varejo, né? Lojas de roupa, lojas de eletrodoméstico, enfim. E aí a gente consegue fazer esse pessoal aumentar as vendas com algumas das orientações que a gente passa, né? Porque eu não Olha falo, que legal. né? Eu não falo por falar, eu falo daquilo que eu vivo há 8 anos, né? Todo santo dia. Então a gente sabe onde dá para mudar. Até a última loja que eu conversei, a gente aumentou em 125% a venda dessa dona dessa loja, com algumas mudanças simples que ela nem fazia ideia do que dava para fazer, né? Mas deu certo, Olha que graças a bom. Deus. Então é isso. Então, gente, assim, ó, agradeço do fundo do coração. Quem quiser seguir aqui o meu pessoal aqui, por favor, sigam aí a Carissa aí, que é show de bola. Essa menina faz live direto, é muito legal. E quem tiver aí, ó, também interesse, quer saber um pouquinho mais sobre vendas, eu abro a minha caixinha de perguntas no meu Instagram e no Vendas Inéditas todo santo dia. Eu fico ali sedento por Olha perguntas, que sabe? bom. Né? E é isso, gente. Obrigado. Foi meu coração. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. O prazer foi todo meu, Amarildo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por abrir aqui nessa jornada dos incríveis, esclarecendo aí e apresentando para a gente, né, os desafios de uma liderança de vendas e as superações, principalmente, né, que é possível, né, principalmente com esse olhar atento às pessoas, que é uma tecla que eu gosto de bater tanto. Então, assim, muito obrigada por você estar aqui conosco, muito obrigada Imagina. por tudo que você trouxe e agregou. Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente. Um beijo enorme para todos vocês. Deus abençoe vocês. Márcia, Amém. querida, eu vi você aí agora. Live muito boa, Elson. Live muito boa, esclarecedora.
Anderson, Andressa, eu não quero citar nomes, porque senão eu vou esquecer alguém. A galera aí do Amarildo que se fez presente, muito obrigada. E continue o pedido que ele fez para me seguirem, eu faço também. Sigam, acompanhem o trabalho dele, né? Principalmente quem trabalha aí com vendas, que quer aí potencializar. E convido vocês a continuarem acompanhando também a Jornada dos Incríveis, a próxima live, a próxima pessoa incrível, de hoje a 15. Vamos ter aí uma liderança na área administrativa, na área contábil, que particularmente sou muito fã também do trabalho dele. Peço que vocês estejam ligadinhos nessa jornada, porque só tem a acrescentar, principalmente aí na liderança de vocês e na vida mesmo, no ambiente corporativo. Muito obrigado. Boa noite, Amarildo. Boa noite Boa a todo mundo que noite. esteve aí. A Boa noite live a vai ficar todos. salva, né? E compartilhem aí. Eu vou fazer só um pedido. Vamos lá no IGTV da live comentar qual o aprendizado que você teve nessa noite, nessa jornada, qual o insight, hashtag eu sou incrível porque eu quero com essa jornada um exército de pessoas incríveis como teve aqui hoje também, tá certo? Vamos lá, Marildo, todo mundo Certo. comentando. Vamos lá, vamos encher de comentário lá, gente. Isso é importante, né? Colocar lá o que a gente Eu vou aprendeu. vou desativar aqui os comentários rapidinho para a gente fazer um print da live, né? Vamos lá, um sorriso bem bonito. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Amarildo. Até a Boa próxima noite. live da Jornada dos É, Incríveis. tchau, Gratidão. tchau. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.